Quantas vezes você já sentiu que estava no fim da linha? Perdido, sem direção, com a sensação de que a vida simplesmente esqueceu de você? Se você está passando por isso agora, respira fundo. Porque hoje eu vou te mostrar que esse momento escuro, essa fase onde tudo parece perdido, é, na verdade, o começo da sua transformação. O jogo vira, irmão. Sempre vira. E nesta jornada que vamos percorrer juntos agora, você vai entender por quê. Às vezes parece que o mundo inteiro adormece e só você continua acordado. No meio do silêncio, onde os sonhos parecem se perder entre a névoa, a dúvida se torna uma presença constante. Você se pergunta se existe mesmo uma luz no fim desse caminho escuro. Tudo parece parado, imóvel, como se a vida tivesse esquecido de você. Mas é nesse silêncio que o universo prepara as maiores transformações. Cada um de nós carrega batalhas que ninguém vê. A vida, com sua forma dura e imprevisível, testa nossa resistência sem aviso. Existem momentos em que tudo que nos resta é sentar na varanda da alma e esperar, sem saber exatamente pelo quê. É nesse intervalo entre o que fomos e o que podemos ser que nasce o verdadeiro poder. Porque, irmão, o jogo vira. Sempre vira. Hoje eu quero te mostrar algo que poucos entendem. As maiores vitórias não são conquistadas na luz, mas no escuro. Não é no aplauso que você se transforma. É na solidão, na dor, na dúvida, quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira jornada do herói. E se você tiver coragem de atravessar, do outro lado, uma nova versão de você mesmo estará esperando. No começo, tudo parecia previsível. A vida seguia seu fluxo comum, rotinas, planos, pequenas conquistas. Havia uma falsa sensação de segurança, como se o chão sob seus pés fosse firme para sempre. Você acreditava que bastava seguir o roteiro para que tudo desse certo. O mundo, naquela época, parecia simples demais para imaginar qualquer grande tempestade. Mas a verdade é que o mundo comum é apenas a superfície. Por baixo dessa calma, existiam rachaduras invisíveis, situações não resolvidas, medos abafados, sonhos adiados. Mesmo sem perceber, a vida já preparava você para o que estava por vir. O jogo que parecia controlado, aos poucos, começava a mudar. Pequenos sinais surgiam, quase imperceptíveis, anunciando que nada seria como antes. O mundo comum é confortável, até que deixa de ser. Um dia, aquilo que era conhecido começa a apertar, sufocar, incomodar. Você sente que algo dentro de você pede mais, uma inquietação silenciosa, um chamado disfarçado de tédio ou angústia. É assim que a jornada começa para todo herói, com um desconforto que não pode mais ser ignorado. E quando esse desconforto cresce, o universo dá seu próximo passo. O chamado não chega com um aviso claro. Às vezes, ele vem na forma de uma perda dolorosa, de um fracasso inesperado ou de uma decepção que rasga seu peito. De repente, aquilo que parecia estável desmorona diante dos seus olhos. Você tenta entender, tenta agarrar o que ainda resta, mas sente que algo maior está te empurrando para fora da zona de conforto. O mundo comum deixa de existir e não há como voltar. É nesse momento que o medo se instala. O que vem pela frente é incerto, nebuloso, assustador. Tudo o que você sabia, tudo em que confiava, já não serve mais para guiar seus passos. A sensação é de caminhar vendado, de tropeçar em pedras invisíveis. E ainda assim, uma voz silenciosa, bem no fundo da alma, começa a sussurrar: vai, mesmo com medo, vai. O chamado para a aventura não é uma escolha confortável. É um convite brutal para crescer, para se reinventar, para encarar tudo aquilo que você tentou evitar. A maioria hesita, se agarra ao que é conhecido, mas a vida é paciente e implacável. Quando chega a hora, não importa o quanto você lute, você será levado adiante, porque é assim que os heróis nascem. A primeira reação diante do desconhecido é quase sempre negar. Você tenta convencer a si mesmo de que não é a hora, que ainda falta preparo, que talvez tenha entendido tudo errado.
O medo sussurra nos seus ouvidos, mostrando todas as formas possíveis de fracassar. Você olha para trás, para o que perdeu, e se pergunta se não deveria simplesmente aceitar o que sobrou. É mais fácil desistir do que enfrentar a incerteza. A recusa vem vestida de desculpas, de racionalizações. Você se afoga em tarefas inúteis, adia decisões importantes, se distrai para não ter que encarar o vazio que se abre à frente. E cada adiamento, cada desculpa pesa mais nos seus ombros, como correntes invisíveis. A alma sabe que precisa seguir, mas o corpo e a mente ainda se agarram às ruínas do que foi perdido. Você sente que está travado entre dois mundos. Mas a verdade brutal é esta: não seguir em frente dói tanto quanto, ou mais, do que o medo de tentar. A vida não vai esperar que você esteja pronto. A cada dia que passa, a floresta em volta se torna mais densa, mais escura, e em algum ponto você percebe: ou você se move, ou será engolido pela própria estagnação. O chamado para a aventura não desaparece, ele apenas sussurra mais alto até se tornar impossível de ignorar. No meio da confusão, quando tudo parece perdido, o mentor aparece. Nem sempre é alguém visível. Às vezes é uma palavra esquecida num livro velho, uma lembrança da infância ou até mesmo a dor cravada no peito. O mentor é aquela força silenciosa que desperta algo adormecido em você. Não traz soluções fáceis, mas oferece o que é mais valioso: um novo olhar sobre a própria dor. O mentor não promete que será fácil. Pelo contrário, ele deixa claro que o caminho será duro, que o sofrimento não desaparecerá da noite para o dia. Mas ele mostra que a dor pode ser usada como combustível, que as feridas podem se tornar cicatrizes de honra. Ele te ensina que a verdadeira força não é a ausência de medo, mas a capacidade de continuar mesmo tremendo. Com ele, o herói começa a entender: a floresta escura é o terreno da transformação. O mentor é quem planta a semente da coragem no solo da sua alma. E ainda que você siga sentindo medo, agora existe uma faísca dentro de você, uma pequena luz que nenhum vento pode apagar. O mundo continua escuro, as dificuldades continuam grandes, mas algo mudou. Agora, mesmo sem garantias, você acredita que pode atravessar, porque alguém ou algo te lembrou que dentro de você existe mais força do que você imaginava. Chega o momento inevitável em que não há mais como voltar. A zona de conforto já não existe e o mundo que você conhecia ficou para trás, como uma sombra distante. Você dá o primeiro passo para dentro do desconhecido, mesmo com o coração acelerado, mesmo com o peso do medo nos ombros. Não há certezas, não há mapa, não há garantias. Apenas a coragem silenciosa de quem escolheu confiar no processo. A travessia não é um grande salto épico como nos filmes. Ela acontece em silêncio, em pequenos movimentos, quase imperceptíveis para quem olha de fora. É o primeiro sim dito para si mesmo, o primeiro compromisso assumido sem plateia, sem aplausos. É o momento em que você entende que atravessar não é sobre vencer algo externo. É sobre vencer a própria resistência interna. Ao cruzar o limiar, você percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi o medo dentro de você, as dúvidas que te paralisavam, as vozes que diziam que você não era suficiente. E agora, embora ainda esteja na escuridão, algo mudou para sempre. Você escolheu seguir. E essa escolha, mesmo pequena, tem o poder de reescrever toda a sua história. A floresta é densa e logo surgem as primeiras provações. São situações que testam sua paciência, sua fé, sua resistência mental. Você enfrenta dificuldades que não imaginava aguentar. Portas fechadas, traições inesperadas, noites sem esperança. Cada desafio parece gritar que você deveria desistir. Mas a cada queda e a cada recomeço, sua casca se fortalece, sua alma enrijece como aço forjado pelo fogo.
Nem todo mundo que caminha ao seu lado é seu aliado. No meio da jornada, você descobre que algumas presenças só estão ali para pesar seus ombros. Outros, silenciosos e sinceros, estendem a mão no momento certo, sem pedir nada em troca. Você aprende a olhar além das palavras bonitas, a perceber quem vibra com suas vitórias e quem torce pelas suas quedas. A floresta ensina a separar o trigo do joio. E, acima de tudo, você se depara com o inimigo mais cruel, você mesmo. Seus pensamentos sabotadores, seu medo de fracassar, seu desejo de voltar para o conforto perdido. O maior embate não é contra o mundo, mas contra as versões antigas de si próprio que insistem em te puxar para trás. E é enfrentando esses fantasmas internos que você se aproxima, pouco a pouco, do coração da jornada. Conforme você avança, a escuridão se torna mais densa e o ar mais pesado. Você sente que está chegando perto de algo crucial, um ponto sem retorno. É como se todas as provações anteriores fossem apenas um ensaio para o que vem agora. O medo volta com força total, sussurrando que talvez você não esteja pronto. Mas dentro de você, algo também grita mais alto. A consciência de que essa é a hora de encarar o que mais assusta. A caverna representa tudo o que você evitou enfrentar a vida inteira. As dores que você escondeu, os traumas que você varreu para debaixo do tapete, os sonhos que você enterrou por medo de falhar. Aproximar-se dela é um teste de alma. É aceitar que para se tornar quem você nasceu para ser, você terá que morrer para quem você foi até aqui. É olhar para a própria escuridão sem desviar os olhos. Esse é o momento em que muitos desistem. Porque o peso da caverna é quase insuportável. Você sente o cansaço, a solidão, a dúvida corroendo suas forças. Mas é exatamente aqui que a vida te testa de verdade. É exatamente aqui que o jogo começa a virar. Porque quem tem coragem de se aproximar da própria sombra é quem mais perto está de encontrar a luz que ninguém pode apagar. Na escuridão da caverna, você encontra o que mais temia. A versão de si mesmo que carrega todas as feridas, todas as fraquezas, todos os erros. Não há máscaras ali, não há desculpas que possam te proteger. É um confronto brutal, nu e cru, entre quem você foi e quem você precisa se tornar. Cada segundo parece eterno. Cada escolha parece definitiva. A alma sangra, mas também começa a renascer. A provação suprema exige que você abandone tudo o que não serve mais. Velhos sonhos, velhas crenças, velhos medos, tudo precisa ser deixado para trás. E esse processo dói. Dói como arrancar a pele. Porque crescer é, antes de tudo, morrer para a velha identidade. A verdadeira vitória não é derrotar um inimigo externo, mas atravessar o fogo interno sem se render, sem se perder, sem se odiar. No fundo, a provação suprema é uma pergunta silenciosa que a vida faz. Você está disposto a pagar o preço da transformação? E nesse momento não há como mentir. Sua alma responde, mesmo que o corpo trema, mesmo que o coração sangre. E se a resposta for sim, mesmo em um sussurro, então o pior já passou. Você atravessou o inferno e sobreviveu. Depois de atravessar o inferno interno, algo desperta dentro de você. Não é um troféu visível, não é um prêmio que os outros possam aplaudir. A verdadeira recompensa é silenciosa. É a força que agora pulsa no seu peito, é a paz que nasce mesmo no meio da guerra. Você descobre que não precisava vencer o mundo, precisava vencer a si mesmo. E essa vitória, ninguém nunca poderá tirar de você. A recompensa é uma nova visão da vida. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas paredes. O medo ainda existe, mas já não comanda seus passos. As feridas ainda doem, mas agora contam histórias de superação. Você percebe que a vida não mudou para te favorecer.
Foi você que mudou por dentro, e isso alterou a maneira como você enfrenta o mundo lá fora. Essa transformação é tão profunda que as mesmas situações que antes te paralisavam, agora te encontram firme, de pé. Você não precisa mais provar nada para ninguém. A dor que te moldou se tornou sua armadura. A solidão que te acompanhou se tornou sua sabedoria. E a floresta escura que quase te engoliu, agora é apenas o cenário onde você aprendeu a ser imbatível. Com a vitória gravada na alma, o herói inicia o caminho de volta. Mas não é o mesmo que partiu. Algo mudou profundamente, e não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Cada passo agora carrega um peso diferente. O peso da responsabilidade de ser alguém que viu a escuridão de perto e venceu. Você retorna ao mundo comum, mas seus olhos enxergam uma realidade que a maioria jamais verá. O caminho de volta é muitas vezes mais silencioso do que a travessia inicial. Não há fogos de artifício, não há reconhecimento imediato. Você volta para a mesma cidade, os mesmos rostos, os mesmos cenários, mas dentro de você nada é igual. O barulho do mundo já não te distrai como antes. As pequenas preocupações que antes te consumiam agora parecem irrelevantes. Você aprendeu o que realmente importa. E mesmo sabendo que a jornada ainda não terminou, existe uma nova serenidade em seus passos. Você entende que a verdadeira vitória não é nunca mais cair. É saber se levantar todas as vezes mais forte do que antes. É essa sabedoria que te guia no caminho de volta. Não como quem foge do que enfrentou, mas como quem carrega consigo a luz que nasceu no meio da escuridão. A ressurreição não é apenas um renascimento, é uma consagração. Você passou pelo fogo, enfrentou seus piores demônios, perdeu o que precisava perder e encontrou o que jamais poderia ser tirado de você. Agora, diante do novo amanhecer, você não é mais o mesmo ser frágil que tremia diante das incertezas. Você é a prova viva de que é possível morrer para o velho e renascer mais forte do que nunca. Essa nova versão de você carrega cicatrizes, mas também carrega brilho no olhar. Carrega marcas, mas também carrega uma confiança inabalável. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se provar para ser aceito. A sua simples presença, moldada pela dor e pela vitória silenciosa, é suficiente. Você se tornou aquilo que muitos tentam ser, mas poucos têm coragem de construir. Alguém forjado no meio da tempestade. Ressuscitar é mais do que sobreviver. É transformar a dor em poder, a queda em impulso, a escuridão em sabedoria. Você agora entende que as perdas não foram castigos, mas convites para o crescimento. E ao olhar para trás, percebe que cada lágrima, cada noite de medo, cada passo na floresta escura foi necessário para chegar exatamente onde está. O herói não apenas sobreviveu, ele renasceu. O verdadeiro prêmio da jornada não é algo que você possa segurar nas mãos. É algo que brilha dentro de você. O elixir que o herói traz ao retornar é a sabedoria conquistada no campo de batalha interior. É a paz que não depende das circunstâncias. É a fé que não precisa mais de provas. Você agora carrega uma verdade que poucos conhecem, a de que toda dor carrega em si mesma a semente da transformação. O elixir não é só para você, ele é um presente para o mundo. Sua nova força, sua nova visão, seu exemplo silencioso de resistência se tornam luz para outros que ainda estão perdidos na floresta. Você passa a ser aquele que, com um simples olhar ou poucas palavras, desperta a coragem adormecida em outros corações. Você se torna mentor sem precisar se autoproclamar. A sua jornada fala por você. E o mais bonito é que agora você entende. A vida nunca foi sobre evitar a dor, mas sobre usá-la como portal para algo maior. O jogo vira, irmão. Sempre vira. E agora, renascido e carregando o elixir, você é a prova viva de que não importa quão escura seja a noite,
quem tem coragem de atravessar, amanhece com uma luz que ninguém jamais poderá apagar. Você atravessou a floresta. Você enfrentou o medo, a dor, a dúvida. E agora carrega dentro de si algo que ninguém pode tirar: força real. A vida não vai ficar mais fácil, mas você ficou mais forte. Lembre-se, quando tudo parece perdido, é porque a vitória já está se aproximando. O jogo vira, sempre vira. A única coisa que você precisa fazer é continuar caminhando. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma você se reconheceu nessa jornada, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir que o jogo sempre vira. E se você quiser continuar caminhando comigo, se inscreve no canal. Aqui, a gente atravessa a escuridão junto até encontrar a nossa luz. Te vejo no próximo vídeo.